Bom, galera, hoje com vocês mais uma opção de SUV para o mercado brasileiro. E digo mais, ele é um crossover, uma mistura entre SUV e minivan. Um carro muito completo, com muitas características interessantes, com um motor potente, um desempenho bom e que ficou muitos anos à venda no mercado brasileiro e ainda está. Pois é, e será que a gente consegue entender por que ele não vendeu tão bem assim? Vamos dar uma olhada agora então. Vamos tentar mostrar para vocês todas as características, o lado bom, o lado ruim e, lógico, né? Vamos ver se vale a pena ter um 0 km usado ou seja lá ele como for. Bom, como o próprio Gustavo disse, esse aqui é um crossover, uma mistura de um SUV com uma minivan. O que quer dizer com isso? Ele basicamente tem o espaço de uma minivan, porém o porte de um SUV. Ele carrega de 5 a 7 pessoas, diz que é relativamente confortável para isso, é uma coisa que nós queremos mostrar, se realmente as duas pessoas que vão lá na terceira fileira vão bem. Normalmente a gente pega carros aí que não encaixam muito bem, mas eu já peguei uma Dodge Caravan nos Estados Unidos, que é um carro muito parecido com esse aqui, e ele levava muito bem as pessoas na terceira fileira. Espero que esse aqui também leve. Mas uma coisa que é difícil de entender é por que um carro com várias qualidades, com motor super potente, com um porte muito bom, que tem uma fama de ter uma confiabilidade tão grande, vendeu tão pouco aqui no Brasil. E isso nós vamos mostrar para vocês no detalhe. Vamos começar falando do preço desse carro. Antigamente ele tinha várias versões, tinha a versão SE, tinha a XT, tinha a RT, que é essa que nós estamos mostrando agora para vocês, porém hoje a única versão disponível é a RT, a mais completa de todas elas. Lá nos Estados Unidos ainda tem a versão GT, que é um pouquinho mais esportiva ou esportivada, porém aqui para o Brasil só vem essa versão ultimamente. Ela hoje, o preço de tabela está em R$150 mil. E aí mora um pequeno pepino do carro, né? R$150 mil para a categoria que ele está inserido é basicamente o preço dos concorrentes, então não está muito fora da realidade. O problema desse carro é a alta desvalorização dele. Esse aqui é uma versão 2015, tem pouco mais de 3 anos de uso, está extremamente inteiro, vocês vão ver que é um carro extremamente sólido, de construção muito boa. Sabe quanto é que vale esse aqui? R$84 mil. Então eu já digo de cara para vocês, vale a pena comprar um? Pode até ser que sim, vocês vão fazer esse julgamento no final. No final do vídeo vocês vão entender se vale a pena para vocês ou não. Mas uma coisa eu digo, tem que estar ciente, se tu comprar um 0, tu vai perder dinheiro. Primeira coisa que chama muita atenção nesse carro são as rodas. As rodas são de aro 19 polegadas, são de um desenho muito bonito, pelo menos para o meu gosto pessoal. E tem um pneu de perfil não tão baixo, não tão alto, é um 225, 55, aro 19, então fica um perfil relativamente bom de andar. Outra coisa que chama muita atenção, os freios dele. Ele tem freio a disco nas 4 rodas e são de diâmetro muito grande. Tudo isso por quê? Porque o carro pesa 2 toneladas, então ele realmente precisa de freios muito robustos para parar. Pô, Felipe, tu me disse que esse carro não vendeu muito bem. A Dodge Journey até não vendeu tão bem assim, apesar de que ela está no mercado brasileiro há muitos anos. Ela foi lançada em 2007, porém começou a ser vendida só em 2008 como modelo 2009. E ela sofreu um pequeno facelift em 2011. Na verdade não foi tão pequeno assim, porque mudou um pouco o desenho da grade, mudou o interior, alguns outros detalhes e mudou também o motor, que ganhou muito mais potência, são quase 100 cavalos a mais nesse novo motor do carro. Vocês devem lembrar que aqui para o Brasil ela recebeu uma irmã mais nova, um pouquinho mais simples, né, que foi a Fiat Fremont. O que era a Fiat Fremont? Basicamente usava a mesma carroceria da Journey, porém o resto era bem diferente. Começava lá nos faróis, passava por toda a parte mecânica, ela tinha um motor 4 cilindros bem mais fraco,
uma transmissão de 4 marchas bem mais simples, o interior com um desenho totalmente diferente, porém bem refinado, muito mais parecido com os dos Palios que a gente tinha aqui no Brasil, e o restante do carro era basicamente o mesmo. Era um carro também que era mais barato, mas não caiu no gosto brasileiro por causa do seu baixo desempenho. Apesar de que eu acho ainda que a Fremont vendeu um pouquinho mais que a Journey ao longo da sua história. Tá, mas esse carro aqui não é um Dodge? Como é que a Fiat fez uma cópia dele ou usou vários componentes dele? Bom, para entender um pouquinho melhor essa história, a Chrysler comprou as operações da Dodge há muitos anos atrás. E a Chrysler era uma das grandes potências americanas junto com a Ford e a GM. Mas com a crise lá de 2008 do mercado imobiliário americano, a Dodge foi uma das empresas que foi à falência. Para evitar a quebra total do grupo, a Fiat acabou comprando a participação integral da Chrysler nos Estados Unidos e mundo afora, e com isso levou os projetos dela. A Fiat não tinha um projeto de SUV para o mercado brasileiro e até para o mercado mundo afora. Então ela acabou aproveitando o projeto da Journey e criou a Fremont. Agora, uma coisa que a Fiat nunca mudou no portfólio da marca. A Dodge continua sendo a marca bad boy dos americanos. Vocês podem ver que a frente dela é uma frente que remete muito mais àquele estilo Madman, ou sei lá como é que eles chamam lá nos Estados Unidos. Inclusive, essa aqui é considerada não uma minivan, e sim uma man van, porque é uma van que não é aquele troço tão delicado assim, é um pouco mais máscula, ou pelo menos tenta ser. Bom, eu acho que é desnecessário falar que esse é um carro cheio de itens de conforto, mas nós vamos mostrar todos eles. Vamos começar mostrando um bem interessante. Quando eu encosto a mão aqui na porta, estou com a chave de presencial, né, não é uma chave de encostar, ele já liga os faróis e pisca os alertas aqui para mostrar onde é que o carro está e até iluminar caso tu esteja num lugar escuro. É um item de conveniência bem interessante. A chave, apesar de ser do tipo presencial, ela é extremamente simples. Vocês vão ver que só tem 2 botões nela, o de abrir e fechar as portas. Mas na verdade tu nem vai usar, porque simplesmente bota no bolso e esquece que ela existe. O motor desse carro é o famoso V6 Pentastar, o motor que equipa vários carros da linha da FCA lá nos Estados Unidos. Basicamente só não equipa os carros da Fiat, né, que lá é o único SUV que é vendido é o 500X. Ele é um motor que foi desenvolvido nos Estados Unidos com o objetivo de concorrer com os japoneses muito mais modernos que estavam entrando e desbancando os V8 americanos, porque eles eram motores que tinham 4 válvulas por cilindro, cabeçotes individuais de alumínio, comandos duplos em cima, enfim, eram motores muito mais eficientes no geral. Então, a Chrysler acabou desenvolvendo esse motor que na primeira geração tinha menos de 200 cavalos e nesse agora vem com 280 cavalos. Diria que ficou bem mais adequado à proposta do carro, que pesa, como eu já falei antes, 2 toneladas. O torque dele também é bem alto, são 342 Nm, ou um pouco mais de 34 kgfm, né? Eu acho que é desnecessário falar que é um motor extremamente moderno, com um duplo variador de fase nos 2 comandos, né? Ou melhor, nos 4 comandos, porque ele tem 2 individuais por cabeçote. Porém, ele cobra um pouco o seu preço, porque ele tem bastante potência e o carro é muito pesado. Então, esse é um dos pequenos poréns do carro. Vocês vão ver daqui a pouco que o consumo dele, no geral, não é tão bom assim, mesmo sendo um motor muito mais eficiente que as gerações anteriores. O facelift de 2011 acrescentou pequenos detalhes a esse carro. As sinaleiras traseiras agora usam luzes de LED. Outra coisa que mudou também é que agora o escapamento ele é duplo. Antes era uma saída só. Não era necessário, mas dá um apelo muito mais esportivo ao carro. O que não mudou e é bastante questionado, inclusive lá nos Estados Unidos, é a abertura do porta-malas. Enquanto os concorrentes hoje têm as aberturas elétricas, aquela que tu passa o pé aqui embaixo do para-choque ou aperta um botão e ele levanta, esse aqui continua sendo do jeito tradicional. Tem que apertar uma puta alavanca aqui e aí o porta-malas levanta. O porta-malas desse carro tem 580 litros com a versão de 5 lugares, ou seja, com os 2 bancos traseiros da terceira fileira rebatidos. Quando tu puxa os 2 bancos para trás para levar mais 2 pessoas, ele chega a 167, então ele fica pequenininho, mas não é o objetivo do carro, né? Se tu quisesse uma coisa um pouquinho maior, tinha que comprar uma minivan. Pode chegar até 768 se tu considerar até o teto, o que não é permitido pela legislação brasileira. Mas aqui no porta-malas tem umas coisas bem interessantes, eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é que aqui embaixo ele tem um compartimento extra. Então, tu pode levar muitas coisas. Por exemplo, quando tu vai na feira ou no supermercado e tem coisas frágeis como copos ou até mesmo ovos, pode colocar aqui embaixo que não vai ter problema dele sair dançando pelo porta-malas e quebrando tudo, né? Outra coisa interessante é que ele vem cheio de acessórios. Então aqui tem cordinha, tem umas outras coisinhas para prender as coisas dentro do porta-malas e evitar que elas fiquem dançando. Isso muitas vezes em outros carros é vendido como opcional. Esse aqui já vem de fábrica. E um detalhe muito curioso é essa lanterna. Ele tem uma lanterninha de LED
que se carrega automaticamente com o carro quando tu coloca ali no suporte. Bem interessante caso aconteça alguma coisa na estrada de noite e tu precise dessa iluminação. Tá certo que hoje em dia a gente tem o celular que cumpre bem essa função, mas tu não precisa ficar dependendo dele. E além disso que eu já tinha mostrado para vocês, ele também tem uma tomada 12 volts, um subwoofer escondido aqui atrás e uma coisa que é muito curiosa, uma lâmpada na tampa do porta-malas. E é uma baita de uma lâmpada, mas com certeza ela ajuda bastante quando tu está querendo descarregar o carro e está escuro. O que não é muito legal, mas que é necessário por causa da versão de 7 lugares e esse espacinho que eu mostrei para vocês, é a posição do step. Por quê? Porque ela está colocada aqui embaixo. Então isso infelizmente facilita o acesso aos ladrões, que a gente sabe que aqui no Brasil estão à solta, né? Por diversas vezes a gente já mostrou que nem sempre é muito fácil de puxar os bancos e encaixar eles no lugar, né? Os bancos da terceira fileira. Esse aqui é extremamente simples. É só puxar essa cordinha aqui, ó. Quando ele não tranca lá. E o banco está no lugar, já posicionado para se sentar. Agora, o que a gente vai ver é como é que fica com 2 adultos sentados lá atrás. Bom, para a gente poder acessar a terceira fileira é muito simples. A gente tem uma alavanca aqui no banco, que a gente vai empurrar o banco todo para frente, e depois uma outra alavanca aqui que a gente vai deitar esse banco, tendo o acesso à terceira fileira. Fecha aqui, puxa o banco para trás, estamos prontos. Como é que tu tá aí, Gustavo? Do jeito que tá aqui assim agora, eu tô bem, mas se puxar isso aqui um pouquinho, acho que a pessoa da frente não vai ficar tão bem. Deixa eu ver uma coisa assim, se eu deitar mais. Olha, tem uma posição bem agradável, maior do que alguns que nós já testamos. Será que eu entro aí? Acho que sim. Vamos ver. Bom, para acessar aqui atrás, tu pode fazer como o Gustavo fez, que ele mexeu nessas 2 alavancas, ou tu pode fazer de uma maneira bem mais simples, que é essa alavanca aqui, onde tu puxa e o banco se recolhe todinho e facilita bastante a entrada. Agora sim ficou bem fácil, né, Gustavo? Fica mais fácil, só o cara aprender a entrar, né? É, pequeno detalhe. E o espaço? Pra mim tá apertado, pra ti não dá. Pra mim não dá. Não dá só por causa das pernas, ó. As minhas pernas, elas ficam encostadas na posição do banco que o Gustavo colocou. Eu nem vou colocar o banco do passageiro aqui que tá na minha frente na posição certa. Mas a altura do teto ela é bem boa, né, Gustavo? É bastante, tu que é alto no que tá, né? É. Tá bem. E é bem interessante que tem o quê? Luzinha aqui atrás, coisa que eu adoro. Eu sei que vocês não dão risada que eu falo das luzinhas, mas cara, só quem tem filho pequeno me entende. E tem mais umas coisinhas aí atrás, né, Gustavo? Tem o porta-copos aqui ó, no apoiador de braço, né? E outra coisa, ele tem ar-condicionado Trizone, então nós temos ar-condicionado aqui pro pessoal de trás também. Com regulagem na segunda fileira, o que é realmente muito bom. É, agora realmente, quem tá na frente do Felipe não vai bem. Acho que nem dá. Eu acho que essa terceira fileira, em todos os carros, ela é feita para levar crianças, né? É. E vamos lá pra frente ver o resto? Vamos embora. Bom, mas e a posição aqui atrás, na segunda fileira? Aqui é gigante. Cara, mais ou menos, olha só. Para ti. Continuo com as pernas encostadas no banco do motorista. E ele é um banco com aquela parte rígida, que é bom porque as crianças não conseguem atrapalhar quem está na frente, né? Não conseguem, é modo de dizer, mas é que a criança normalmente é mais espaçosa, bota os pés para frente e tal. Mas ele tem algumas coisas bem legais aqui, né? E o que além do ar-condicionado que tu falou antes, ele tem uma coisa bem inusitada. Uma TV de 9 polegadas, justamente para as crianças. E o melhor, ela vem com fones de ouvidos sem fio individuais, o que é muito legal. Depois a gente mostra para vocês, porque está lá no banco da frente, né? Isso aí. Como o Felipe tinha mostrado antes, a regulagem aqui da terceira zona, né? Mas com a saída para nós aqui também. Ou seja, perfeito, né? Para quem vai atrás. O que eu gosto sempre de mostrar é que ele tem luzinhas aqui atrás, mas uma coisa que é bem interessante, elas são direcionais. Fora que é tudo full LED, né, Gustavo? É, tudo de LED, né? Bacana pra caramba. É, não precisa nem mexer. Daí aqui atrás a gente tem cinto de 3 pontos, claro. Temos o Isofix pra cadeirinha. Um apoio de braço aqui, com o porta-copos. Senhor apoio de braço, né? E o porta-copos fica, olha que interessante, fica no encosto de cabeça. É. E outra, né? Como ele tem cheio de alavanca, o banco anda pra frente, pra trás, que eu me atrapalhei todo, né? Ainda tem outra alavanquinha aqui que a gente pode deitar o banco. Viajar um pouco mais recostado, né? Meio estranho, mas vai que alguém gosta, né?
ou, eu já não recomendo, ou né? ficar Por mais causa da questão retinho, de segurança, ou mas... ficar mais reto. Só gosto do banco um pouco mais reto também. Mas se tu quiser descansar, tu consegue rebaixar ele, reclinar ele mais para trás e ele vai te dar um pouco mais de conforto. E a gente não tinha visto, mas tem um controle remoto aqui para trás, para a telinha de trás. E a telinha, como vocês podem ver, ó, ela é dividida em dois, né? Para as duas criancinhas. Cara, é bem pensado para a família, né? Bem pensado para a família, né? É um carro norte-americano, né? Para a família que veio pro Brasil, né? Agora, tu que gosta de falar de acabamento, Gustavo, como é que é o acabamento das portas traseiras? Cara, tudo em soft touch, a porta toda em soft touch, toda com couro com costura aparecendo, né? Esse prata aqui também faz um detalhe bacana. Cara, um senhor alto-falante nas portas. Alto-falante nas portas. Então, um carro demais. Com as alças no teto também, né? Que a gente gosta. E outra coisa, tomada 12 volts para o passageiro e ainda uma entrada aqui caso queira ligar alguma outra coisa no na telinha. Uma entrada de áudio e vídeo aqui, antiga, bem daquelas antigas, analógicas, porém é bom porque já conecta direto com a tela de 9 polegadas que está aqui em cima que eu te mostrou antes. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante falar sobre esse carro é que ele não foi tão bem assim no último teste dos Estados Unidos lá de colisão, mas é um padrão que os Estados Unidos usa, que ele é extremamente rígido. Na verdade, até o Corolla, quando fez a primeira vez, não foi bem, eles tiveram que mudar na segunda versão dele. É o teste de colisão do Small Overlap, que é pegando bem na quina de uma parede assim. Ele tirou nota praticamente 0 nesse teste de colisão, mas todos os outros testes ele foi muito bem. E ele tem um item de segurança que não é muito comum de se ver, que é o airbag de cortina, que vem lá da frente, lá da coluna A, passa pela coluna B e chega lá no final na coluna D, passando pela C inclusive. Ou seja, ele protege todos os 7 ocupantes desse carro. Isso é muito bom. Mas essa nota mais baixa também tem uma razão, que é um carro que tem um projeto de 10 anos também, Exato. né? Exato. Na verdade, o carro quando foi desenvolvido não tinha esse teste, não era exigido isso. Então, enfim, não dá para exigir muito também, né? Até por isso que estão falando que vai sair de linha esse carro, né? Porque já está começando o projeto a ficar muito antiquado. Tá ficando cansado, né? Agora, ele tem outras coisas legais que nós vamos ter que sair do banco para mostrar. Vamos lá. Uma outra coisa pensada para a família desse carro é que ele tem um assento que levanta, que é conhecido aqui no Brasil como booster, né, para as crianças. Então tu só puxa essa alavanca aqui, ó, e o assento fica mais alto. Então facilitando, né, e podendo com que a criança use aqui o cinto e fique bem mais correto na posição. E uma outra coisa para quem gosta aí de gelar cerveja, outras coisas, aqui embaixo do banco, aqui embaixo do assoalho, a gente tem um compartimento gigante para colocar o que for, inclusive até um gelo com uma cerveja aí. E ele pode sair daqui, você pode limpar ainda ele, inclusive, então fica tranquilo. Ele só não é refrigerado pelo ar-condicionado, né? Mas tu pode botar gelo direto, que nem o Gustavo falou. Aí, ó, tira aqui e lava. Tranquilo. Bem prático, né? Bem prático. O que é legal de tudo isso é que tem nos dois lados do banco. Ou seja, o booster ele é disponível para 2 crianças e também tem compartimento para cerveja dos dois lados. Não necessariamente cerveja, né? Tu pode levar frutas ou qualquer outra coisa ali embaixo. E mostrando mais uma vez que ele é pensado para a família, embaixo do banco do carona ele tem mais um compartimento e no caso aqui ele está com os headphones que é utilizado na parte traseira ali com a TVzinha, né? Sem fio inclusive. Então, demais esse carro, estou gostando muito. A impressão minha, essa tua última declaração teve aquele ar, amo Fiat, agora que a Chrysler Dodge é da Fiat, esse carro tá encaixado exatamente com o que eu quero. Pior que eu não pensei nisso não, mas eu gostei do carro. Eu não tenho família, não preciso, né, num carro desse tamanho, mas eu achei muito interessante. Eu tô começando a achar bem interessante também, principalmente por causa do preço, né? Bom, mas vamos lá. Aqui na frente, vocês vão ver que o acabamento desse carro ele é extremamente refinado. Quando eu digo extremamente refinado, não é aquela coisa assim, já, sei lá, um Mercedes Série S e tal. Mas, pro preço que ele cobra, e quando eu falo isso, eu estou falando em relação à concorrência, não estou dizendo que é barato ou não, aqui no Brasil é tudo caro. Mas vocês vão ver que ele tem coisas bem legais, como por exemplo, o sistema de som dele. O multimídia usa uma tela de 8,4 polegadas. Já está com o software meio desatualizado, porque não tem conectividade com o Android Auto e o Apple CarPlay, porém tem várias conectividades com o celular e tem GPS nativo da Garmin, que era top de linha na época, né? Era o melhor que existia. Tem o ar-condicionado digital, que inclusive está sincronizado com o multimídia. Aqui em cima aparecem as regulagens dele, quando aperta os botões. Botões físicos, né, Gustavo? Botão físico, que aparece lá na telinha. Que é muito bom também.
E uma coisa que o fabricante não esqueceu foi da qualidade sonora. Além da tela muito grande e bem equipada, ele também vem equipado com um sistema fornecido pela Alpine que inclui 6 alto-falantes, ou seja, um em cada porta, mais 2 tweeters lá na frente do painel e, além disso, um subwoofer e um amplificador lá na traseira. São 368 watts RMS de potência, que é mais do que suficiente. Até porque o pessoal quer ver as telinhas, quer ver os filmezinhos, né? É, exato. E ele tem também aquilo que o Gustavo adora, né, Gustavo? Teto solar. Teto solar. Claro, não é um panorâmico e tal, porque tem a tela aqui atrás, mas tem um tetinho solar aí pra Mas ele agradar. é todo elétrico, com função um toque que tá perto, ele vai sozinho lá para trás e tal. Então, eu diria que tá bem adequado para quem busca esse tipo de recurso. E eu não sei se vocês perceberam, mas olhando aqui a tela e como é o controle, que ele é todo touch aqui nessa tela, vocês lembraram de alguma coisa? Da Jeep, né? Por que será, né? Por que será, né? Na verdade, a Jeep também é uma marca que a Chrysler comprou alguns anos atrás e depois a Fiat, então a Fiat meio que está compartilhando algumas coisas boas com todos os seus carros. Então a única coisa que eu não gosto realmente é que todo o controle do rádio é todo por touchscreen, né? Então, na verdade não, né, Gustavo? Tem o controle do volume aqui embaixo, o volume aqui é do lado do ar-condicionado e aqui seleção das rádios. Claro, e no volante também vai ter, né? Inclusive o volante ele é super bem completo, né? Aqui tem os controles do computador de bordo, que é uma telinha pequenininha lá na frente, junto do contagiros e do velocímetro, né? E em cima tem os botões para comandar o Bluetooth do celular, para atender chamadas. Aqui os do Cruise Control. Mas os comandos do multimídia não foram esquecidos, eles estão aqui atrás do volante, onde normalmente seriam os pedal shifts de troca de marcha em carros mais esportivos. O que não é a proposta desse carro. Esse carro, inclusive, ele tem um câmbio automático de 6 marchas, com pouquíssimas opções aqui embaixo, né, Gustavo? Não, e ainda o mais esquisito é que ele tem a opção da troca manual, porém a troca manual não é nem para frente e para trás, ele é para o lado e para o outro lado. Ah, sim. Mas eu vou dizer, esquisito mesmo, ficou naquela Grand Caravan que eu peguei nos Estados Unidos, porque era exatamente esse sistema, só que localizado aqui no painel. Uma outra coisa que ele tem, né, que não é esquecido também, ele tem câmera de ré, como vocês podem ver aqui, e os sensores de estacionamento, só que só traseiro, ele não tem estacionamento dianteiro. Pois é, eu acho que era uma coisa que poderia ter vindo, porque esse carro aqui, ele é bem grande. Apesar da visão que ele te dá aqui para o motorista ser bem ampla, ele é um carro que tem uma frente bem proeminente, então às vezes dentro de uma garagem mais apertadinha, como é o caso do meu apartamento, fica meio difícil de manobrar. Ele também tem o sensor fotocrômico no espelho central, tem sensores crepusculares que fazem os faróis ligarem automaticamente, ele só não tem realmente o sensor de chuva, que alguns carros têm localizado aqui em cima. Um outro mimo aqui que eu acabei de ver, mostra aqui, Felipe, aquecimento dos bancos. Ah, é, os dois bancos dianteiros têm o sistema de aquecimento ali. Então a gente pode ligar aqui. Não liga, pelo amor de Deus, nós estamos no verão, tá quente pra caramba, cara. E toda a parte do ar-condicionado a gente consegue ver aqui na tela também. Exatamente igual o Jeep. É, muito bom, né? Muito bacana. Outra coisa também que o Felipe tá esquecido hoje em dia, aqui ó, entrada para CD. Olha só, cara, e bem esquisita a entrada do lugar também, né? E isso remete realmente ao projeto mais antigo, né? Que hoje em dia não tem mais entrada para CD, Na verdade, né? ninguém mais usa CD, né? Mas ele tem não só uma entrada de CD, mas ele tem vários porta-trecos, né, Gustavo? Demais, né? Como uma minivan, né? Um crossover aí, né? Entre minivan. Aqui na frente tem um baita espaço, né? Emborrachado ainda. Mais aqui também outro espaço para colocar garrafas ou copos emborrachados. Nas laterais também. Nas laterais até é um pouco pequeno, mas ele tem. E aqui no meio tem um encosto de braço. Também com mais porta-trecos. E até é grande, né? Bem grande, com uma tomada 12 volts, entradas auxiliares, USB, bastante coisa aqui atrás, né? Aqui no meio. Cara, é um carro grande e com muita coisa, bem completo. Eu acho que só esqueceu um pequeno detalhe, eu não sei se do teu lado tem, mas do meu aqui tem. Ele tem uma bolsinha, uma redinha aqui, ó, que eu achei muito prática para colocar o celular ou até mesmo a carteira, se tu quiser colocar, né? Tem verdade. Então, Felipe, mas cadê o freio de mão aqui? Isso é uma coisa que remete bem ao projeto americano. Muitas pessoas não gostam, eu mesmo não gostava, mas depois de alugar alguns carros lá, acabei me acostumando e hoje eu acho isso muito útil. O freio de estacionamento desse carro não é na mão, é lá embaixo no pé, ó. Algo muito comum nos carros norte-americanos. Mas podiam evoluir já e botar tudo elétrico, né? Um botãozinho, né? Podiam, mas mesmo lá nos Estados Unidos, eu acho que eles gostam disso, porque os carros mais luxuosos lá tem isso também.
Bom, e obviamente, como ele tem chave presencial, ele também tem botão de partida, então tu não precisa botar a chave para ligar, e regulagem de altura e profundidade no volante. Deixa eu só encontrar aqui a coisinha, tá aqui. O que é realmente muito útil. O que chama bastante atenção nos comandos do limpador de para-brisa é que ele tem um monte de regulagem. Além de ele ter uma seleção de várias velocidades para o limpador, ele também tem no intermitente uma regulagem de velocidade, o que eu acho realmente muito útil. Na porta tem o comando dos vidros com um auto-down só para os vidros dianteiros. Infelizmente eu preferia que os traseiros também tivessem. E aqui o botão de rebatimento dos espelhos elétricos, que inclusive também tem uma função que não é muito comum aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é bem comum. É o aquecimento deles para evitar que eles congelem ou que eles fiquem embaçados em dias mais chuvosos ou dias mais frios. Só acho que faltou o aviso de ponto cego, né? Podia ter. Podia ter também, né? Apesar de ele ter vários itens de segurança, como controle de estabilidade, controle de tração, ABS com distribuição de frenagem nas 4 rodas, ele não tem alerta de colisão frontal, ele não tem freio automático, ele não tem alerta de ponto cego, mas tudo isso, que nem tu já falou, remete à idade do projeto. Exato. Mas tem airbag por tudo que é lado. Tem airbag por tudo que é lado. Faltou falar do computador de bordo, né? O computador de bordo dele é relativamente ok, não tem nada demais. Vocês podem ver que ele tem um econômetro, velocidade em tempo real aqui, ó, então tu pode botar ele no modo digital. Algumas informações de viagem, pressão dos pneus, que na época isso era muito diferente. Mas é só, ele já não tem mais tantas coisas assim, né? Não tem muitos modos aqui. Tá, mas e aí, vamos dar uma volta, ver se esse motor anda mesmo? Vamos dar uma volta. Então tá, galera, vamos dar uma voltinha nesse carro, vamos ver como é que ele se comporta. Sem esquecer de soltar o freio de pé, né? Freio de pé. Uma coisa que a gente não falou é que ele tem direção hidráulica, não é nem direção elétrica. Isso dá muito mais sensibilidade para quem está dirigindo o carro, porém, infelizmente, ele aumenta um pouquinho o consumo dele. Vou dizer que a resposta da direção é perfeita, né? Ela não é muito leve, ela não é muito pesada, ela tem uma sensibilidade muito boa, transmite exatamente aquilo que está acontecendo com o carro. Agora, o grande problema desse carro, eu já tinha dado uma palhinha para vocês, é o consumo. Andando na cidade e a gasolina, porque ele não é flex, ele faz aí em torno de 5 km por litro, depende muito do teu pé. Se tu pisar bem, é fácil fazer menos de 4, inclusive. É bem gastador, mas o que mais assusta nem é na cidade, porque já era de se esperar que um carro com um porte tão grande, com uma área frontal muito elevada, com quase 2 toneladas e câmbio automático, ele gastasse mais na cidade. O que assusta de verdade é o consumo dele na estrada. Cara, ele faz aí em torno de 7,5, 8 km por litro. Ele faz na estrada o que ele deveria fazer na cidade. É exatamente isso que eu acho, sabe? Eu acho que esse carro aqui, se ele fizesse uns 7 km por litro na cidade, seria um consumo excelente. Agora, fazer isso na estrada, cara, é muito pesado. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas acabam se desfazendo dele por um valor mais baixo, né? Por isso que ele desvaloriza tanto. Se tu comprar um carro zero desse aqui, infelizmente tu vai perder dinheiro logo, no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano. Agora, a partir do terceiro ano, ele já começa a ficar bem mais estável, e é o momento em que vale a pena comprar esse carro. Mas se tu for ver, a gente já testou alguns carros, alguns SUVs pequenos, de 4 cilindros que faziam 7, 7,5 na cidade. Então ele fazendo 5 até não é. Não, eu tô dizendo, absurdo, na cidade tá relativamente de acordo com o tamanho do carro. É alto, mas o problema mesmo é na estrada. E isso que aqui no Brasil nem tem para vender a versão all-wheel drive, que é aquela que tem tração nas rodas traseiras também. Aquela lá, ela é voltada mais para o mercado norte-americano, para lugares onde nevam com mais facilidade. Aqui no Brasil, como não neva, não é necessário. Lá essa versão costuma gastar ainda mais, ela costuma ser mais gastadora. Então, realmente é um carro que precisa de uma evolução tecnológica para ser mais eficiente. Provavelmente numa próxima versão, a próxima geração dele vai vir com um V6 potente, vai vir com 4 cilindros turbo potente, né? É bem possível. E com um câmbio de mais marchas, talvez. Mas é que também não tem muito milagre, porque o carro é pesado. Não adianta, ele tem 2 toneladas. Inclusive estão falando em nova versão para 2020. Não sei, tomara que sim. Eu acho que é um carro que merece. Outra coisa que chama atenção ao rodar com ele é que ele não tem um comportamento exatamente de um carro americano em relação à suspensão. A suspensão desse carro é um pouquinho mais firme, ela não é desconfortável, ela é boa, bem normal para o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Eu ia comentar isso, tá bem normal. Mas quando tu anda naqueles outros carros,
os outros SUVs ou minivans americanas, tu anda num banheirão, né? Um carro bem mais solto. Esse aqui não, é um comportamento de carro nacional, é bom, é relativamente bem bom. Até porque ele usa uns pneus grandes, né, aro 19, né, só que como ele tem uma altura bem grande de pneu também, ele favorece um pouco mais o conforto, né. Exato. E é importante falar também sobre a manutenção desse carro. É um carro que tem um motor extremamente confiável, o câmbio dele também não costuma dar nenhum tipo de problema, porém, se tu quebrar alguma peça de acabamento, ou se por algum acaso der algum problema de manutenção na parte mecânica, infelizmente o preço das peças aqui no Brasil são caríssimas. Vou dar só o exemplo do item de manutenção que todo proprietário de Dodge Journey reclama: os freios. Como é um carro pesado e tem freios grandes, obviamente ele também desgasta mais rápido, né? Ele tem que parar, né? E é um freio extremamente bom. Tu vai ver quando tu andar, Gustavo, que ele tem uma pegada excelente. Nem parece que o carro tem 2 toneladas. Só que ele costuma durar aí em torno de 30 mil quilômetros o jogo de pastilha. 30 a 50 mil, depende muito do teu modo de condução. Custa R$2.000 para trocar o jogo de pastilha na concessionária. É realmente muito salgado, mas muito salgado mesmo. É porque a concessionária não troca essas pastilhas, ela troca junto também os discos, né? Mas ainda assim é bem mais caro do que um carro nacional. Claro que se tu procurar na internet, tu acaba encontrando preços bem menores, mas aí tu vai perder a garantia do carro, o que eu realmente não recomendo ser feito. A não ser que já tenha passado o período, claro. Uma outra coisa também que ele não tem são as revisões de preço fixo, né? Então, é uma coisa que a Dodge não colocou, então ali toda vez que tu vai fazer a revisão, pode ser que seja uma surpresa o valor, né? Tá, mas vamos ver como é que é a resposta do motor dele? Cara, para 2 toneladas ele anda muito bem. Bonzinho, né? Pá. Responde bem, cara. Responde muito bem. Sem contar o som do V6, né? O som desse motor é algo assim indescritível. É muito bonito. Quando tu tá andando tranquilo, de boa, tu não escuta nada. Carro super silencioso, não escuta nada. Agora, como o Felipe acelerou, o motor girou mais, tu escuta no fundo aquele barulhinho do V6, né? É uma sinfonia, na verdade. E cara, o carro empurra muito bem para 2 toneladas, ele anda muito bem, me impressionou. Cobra o preço no consumo, mas vale a pena. E a evolução também de motor, né? Como o Felipe comentou antes no começo do vídeo, ele ganhou 100 cavalos em cima da versão antiga, né? Antes do facelift. Então mudou muito, ele melhorou 4 segundos no 0 a 100 por causa desses 100 cavalos aí. Que não é só 100 cavalos, né? Todo o motor, né? O motor como um todo. O motor como um todo. Tá, mas tu deve estar querendo dirigir, né? Sim, pelo amor de Deus. O banco é elétrico, Felipe. Eu não falei sobre isso, né? Não falou sobre isso. Pois é. O banco ele tem regulagens elétricas, não são todas, na verdade. A regulagem de encosto ali, ela não é elétrica. Aqui regula a inclinação. Porém, a distância dele é com regulagem elétrica, distância e altura. Cara, muito gostoso de andar no carro. A primeira coisa que eu vejo, não tem a posição de carro muito elevado, assim, não tem a posição de dirigir elevada, né? Tem uma posição de dirigir normal. O carro é elevado, óbvio, né? Mas a posição de dirigir não é elevada. Olha que a direção por ser hidráulica ela é muito leve. Cara, ela é muito boa, né? Ela tem uma resposta boa, é bem leve. Eu gostei bastante. Deixa eu acelerar agora, né? Vai lá. E gira bem, né? Não, e é incrível como tu escuta quando muda a posição dos comandos, né? Uhum. Ele vem... Muito legal, cara. Como é que ele faz? Para, meu. Cara, um carro que chama atenção por fora, por dentro, em questão de dirigir. Muito bacana mesmo. É um padrão americano, né? O padrão americano é bacana, né? Ele tá um pouquinho datado já. Eu acho que o design dele já tá meio cansado, digamos assim. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Se vale a pena ter um desses, eu acho que sim, vale a pena sim, mas não vale a pena comprar zero. Desculpa aí quem tá a fim de comprar um zero, mas infelizmente esse aqui vale muito a pena tu comprar um com os 3 anos, encontrar um em bom estado, que nem foi o caso desse aqui, que ele tá extremamente inteiro, não tem um barulhinho interno, não tem nada estragado, é, cara, quase como um carro recém-tirado da concessionária. E foi pago aí quase a metade do valor do que se fosse um carro comprado 0 km hoje. Então, vale a pena ter um? Vale. Tu tem que estar ciente que tu vai gastar mais com gasolina e vai gastar um pouquinho mais com manutenção necessária, porém ele te oferece muitos benefícios.
É ou não é, Gustavo? Muito, muito. Eu acho que são os dois pontos principais dele. 3, na verdade, né? Que é o consumo um pouco elevado, né? Pro padrão de hoje, até porque a gasolina tá cara. A manutenção um pouco mais cara, quando houver, né? E a desvalorização se tu comprar um muito novo. Eu acho que são esses 3 pontos que são ruins. O resto é muito bacana. Eu acho que simplesmente pelo fato de não dar problema mecânico, de ser um carro bem espaçoso, um carro extremamente completo, cara, tu não encontra outro carro com tanto mimo, tanto luxo por 84 mil nesse estado de conservação com essas características. Pelo menos eu não conheço, né? Tem uma opção aí, que talvez o pessoal vai bater em mim, até o Felipe talvez, né? Que é botar a GNV, né? Vai que precisa, né? Não faça esse assassinato, pelo amor de Deus. Não sei, eu não gosto, brincando. eu não colocaria, mas daqui a pouco alguém quer comprar o carro, quer ter um carro desses e daqui a pouco bota o GNV. Na verdade eu tô brincando, tá? Porque o GNV hoje em dia ele tá extremamente moderno, extremamente bom, ele não tem mais problema de mau funcionamento, então só vai te roubar espaço do porta-malas. Fora isso, ele realmente, o Gustavo tem razão. Agora, eu não poderia ter esse carro, exatamente pelo consumo, né? E porque eu não preciso de um carro desse tamanho, porque eu não tenho uma família grande, isso aqui. Agora, quem tem a família com filhos, vai ter muitos mimos para as crianças, principalmente, né? E um carro com um desempenho muito bom e com conforto excepcional. Eu confesso que eu tô procurando um carro maior, porque o meu Fox com a família não dá certo, né? Tem muito pequenininho. Esse aqui já me atende bem na questão do espaço, mas assim como o Gustavo, a questão do consumo para mim é muito ruim. Eu viajo bastante e o fato de ele não ser econômico na estrada, infelizmente não cabe no meu bolso. Mas se cabe no teu, ótimo, excelente, é uma baita de uma opção. Então tá, galera. Queria ouvir mais de vocês aí, o que vocês acharam do carro, se vocês têm mais experiência com ele, se vocês já tiveram um ou sabe de alguma história que a gente não contou aí. Por favor, falem aqui embaixo nos comentários, porque sempre tem muita gente que olha os comentários também em busca de mais informações e isso com certeza vai ser útil para muita gente. Obrigado, queria agradecer ao meu primo, Gustavo, que também é charado, meu amigo aqui, por ter nos emprestado o carro. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bom, galera, hoje a gente trouxe para vocês mais uma opção de um SUV para o mercado brasileiro. Com vocês o Dodge Journey. Não, boa merda, né? Começou a fazer barulho? Então, peraí. Para! Sim, tem que desligar o carro, né, cara? Mas não tá ligado. Tá, mas esse carro não é um... Que maravilha, até dor de faca, só não faltava. Eu nem sabia que isso existia, hein? Ah, já entendi, cara, eu não vou afiar as facas contigo. O torque dele também é bem alto, são 30 kgf em Nm. Não dá, né, Nm não. O porta-malas dele é relativamente grande. Eles são... Não, relativamente não, é grande. Tá bom. É cheio de alavanca, meu Deus do céu. Tá te complicando aí? Não, só tô vendo. Tem o banco tem 3 alavancas, não sei qual que tem que puxar. É demais pra tua cabeça, né? A gente mal consegue mexer um braço cada vez, imagina tocar bateria. E como o Felipe tinha falado antes, tem o controle do ar-condicionado aqui, mais aqui a segunda zona pra nós, né? Não, a segunda zona, essa é a terceira zona. Terceira ainda? Ainda é a terceira, só que a grande vantagem é que a saída tem lá atrás para os ocupantes. Tá. Como o Felipe tinha mostrado antes, aqui a regulagem do ar-condicionado da segunda zona. Né? Terceira. Eu não sou bom de zona. Isso é bom, né, cara? É bom, né? A Sara que gosta. Quem não tem mais, sou eu que não tenho mais voz, né? Acabou. Tá, não fica olhando pra câmera. Olha pro carro como se estivesse falando normal. Mas olha só, ainda cabe até as compras aqui. Tua mãe quer gostar, né? Cabe bastante coisa. Minha mãe ia gostar. Os caras só me dão Palio e Uno pra dirigir. É elétrico. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.